Hoje, então, nós vamos para a nossa primeira aula teórica. Vamos falar da atenção primária e da medicina de família e comunidade a partir dos seus atributos e princípios. Antes de tudo, vamos começar falando do conceito de saúde e vamos falar dele de maneira dinâmica, como ele é, e do seu processo de evolução. Então, o conceito de saúde parte desse conceito dualista de que saúde é igual à ausência de doenças. Porém, como a gente sabe que é muito mais amplo que isso, a gente entende que esse conceito não satisfaz a nossa necessidade. Então, vem uma série de tentativas de interpretação desse conceito, e na década de 40, a Organização Mundial de Saúde então coloca como tentativa de conceituar de maneira mais ampla a saúde como um estado de perfeito bem-estar biopsicossocial, e em 1948 ainda inclui o componente espiritual. Então, sendo a saúde um estado de perfeito bem-estar biopsicossócio-espiritual. Só que, a gente sabe que é extremamente complicado a gente ter um estado de perfeito bem-estar, em todos os campos biológico, psicológico, sociológico e espiritual, né? Então, em 1984, esse conceito se estende aí, por essa necessidade e capacidade de realizar aspirações e de lidar com o seu ambiente, né? E se tornando um conceito então positivo que envolve recursos sociais e pessoais, bem como capacidades físicas. Em 1986, então, a gente tem um conceito que é o que ainda vigora, digamos assim, pela Organização Mundial de Saúde, em que a promoção de saúde se torna um processo de capacitação das pessoas para aumentar o seu controle, como melhorar a sua saúde, né? E a saúde é vista, então, como um recurso para a vida cotidiana e não o seu objetivo em si, né? Isso enfatiza a utilização dos recursos sociais e pessoais, as nossas capacidades físicas, mas não restringe a uma finalidade, tá? E a promoção de saúde, então, não é apenas responsabilidade de um setor, né? Porque ela lida com todas essas questões que a gente interage em nosso ambiente e vai além dos estilos de vida saudáveis para o bem-estar, tá? Então, a gente tem que entender a saúde como esse estado dinâmico, em que podemos não estar plenamente saudáveis do ponto de vista biológico, um hipertenso ou um diabético, mas nos sentirmos plenamente saudáveis a partir do momento que essa doença não nos limita e nem nos impede de interagir com o meio onde a gente se encontra. Por outro lado, em algumas situações, a gente não tem doenças do ponto de vista biológico mensuráveis e temos umas restrições significativas de interação. Isso se dá muito no campo da saúde mental, com os quadros de depressão, ansiedade graves, que complicam essa nossa vivência. A história da PS, então, ela vai começar aí, desde o início do século XX, mas vai ganhar maior amplitude a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1961, com o relatório de Kerr White, a gente começa a ver citações, da importância de se ter cuidados básicos de saúde, culminando aí em 1978 com a Conferência de Alma-Ata, onde se fazia uma programação de longo prazo, com o slogan de saúde para todos no ano 2000. Essa conferência de Alma-Ata de 1978 é que vai ser uma das principais inspirações para a criação do nosso Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, que ocorre em 1988, com
a promulgação da nossa Constituição Federal. E em 1992, então, a gente tem a definição dos atributos da atenção primária pela Barbara Starfield, que é uma médica brasileira radicada nos Estados Unidos, mais especificamente no Instituto Johns Hopkins, né? E ela vai ser uma das nossas principais bibliografias. Em 94, a gente tem os primórdios da atenção primária da Estratégia de Saúde da Família com a criação do PACS, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde no Ceará, né? E em Belo Horizonte, especificamente, Minas Gerais, o Programa de Saúde da Família vai ser instaurado a partir ali dos anos 2002, 2003. É importante a gente tentar entender essa diferença da atenção convencional à saúde em relação à atenção primária, né? Os principais pontos que a gente quer aqui enfatizar são, né, o enfoque na saúde e na prevenção, atenção e cura por parte da atenção primária, em contrapartida, a atenção convencional normalmente avalia a doença e o seu objetivo, né, é a questão de promoção da cura dessa doença, tá? Quanto à relação do conteúdo, tá? A atenção convencional normalmente vai se enfatizar o tratamento, a atenção por episódio, né? Na hora que a pessoa adoece, que ela vai ali, e por problemas específicos, né? Seria o que a gente chama vulgarmente de queixa-conduta. Já na atenção primária à saúde, o enfoque tem que ser na promoção da saúde, né? A partir desse conceito dinâmico de saúde como recurso para o bem viver, né? A atenção não é por episódio, é uma atenção continuada, então cada encontro é importante para essa promoção da saúde, e a atenção é muito mais abrangente do que apenas para as queixas que a pessoa traz para aquele atendimento, e a gente vai fazendo toda essa interpretação. A organização da atenção convencional é por meio dos especialistas focais, é médico-centrada e baseada na atuação no consultório, né, em consultas individuais. Já a atenção primária à saúde, ela já vai trabalhar muito mais com médicos generalistas, né, ou médicos de família e comunidade, mas não vai ser enfocada no médico, deve ser enfocada na equipe, né? E a gente sabe qual a importância aí dos outros profissionais de saúde na atenção primária, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, certo? A responsabilidade na atenção convencional é apenas do setor de saúde, né? O domínio é pelo profissional, então é centrado naquele profissional, e a pessoa que vai ali, ela tem apenas um papel passivo de recepção da atenção proposta. Entretanto, na atenção primária à saúde, a colaboração já é intersetorial, até porque a gente recebe problemas que não são estritamente de saúde do ponto de vista biológico, orgânico, mas são de saúde na interface com esses problemas psíquicos, sociais, né? E até mesmo espirituais, né? Então a pessoa com seus problemas, com a sua fé, com a sua relação com o outro, isso tudo atinge a pessoa como um todo e vai ser de interesse então da atenção primária. É essencial que a gente consiga interagir com a comunidade para que problemas de modo macro possam ser resolvidos, né, a partir da atuação coletiva da comunidade onde a gente está inserido, e a responsabilidade, né, é da própria pessoa em conseguir. Estamos ali como um papel mais de facilitadores do que de responsáveis pela saúde da pessoa que nos procura. Então, nessa conferência de Alma Ata, a gente teve essa elaboração do conceito de atenção primária à saúde, onde a atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles, a um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, com espírito de autoconfiança e autodeterminação. Então, aqui eu quis ressaltar, né, que a atenção tem que ser cientificamente comprovada, né, não é achismo, não é tentativas, né, são embasadas, né, e que tem que ser socialmente aceitáveis, acessível universalmente, ou seja, tem que ser para todos, né, e que essa comunidade, esse indivíduo, tenha que aceitar, porque não adianta a gente achar que a gente vai fazer algo e a pessoa vai ter que aceitar tudo que a gente propuser, né? Sendo que se ela não conseguir estar convencida, ela não vai conseguir exercer, né, esse cuidado de maneira autônoma. E a gente tem que desenvolver essa autonomia para as pessoas no cuidado da sua saúde. Então, a PS é parte integral do sistema de saúde do país e deve ser a sua função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde. Certo? Então, é o primeiro nível de contato, é onde as pessoas vão ter porta aberta o tempo todo, né? E onde a gente deve garantir essa atenção continuada e integral, certo? Ou seja, ao longo do tempo, em todos os aspectos, não existe caso que não seja para atenção primária. Tá? A gente sabe que a atenção primária consegue resolver até 85% dos quadros, né? Que chegam até o médico de família e comunidade ou que chegam até a equipe de saúde da família, ok? Apenas 15% é que precisariam ser encaminhados para outros níveis da rede de atenção à saúde. Então, por isso que é tão importante a gente enfocar, né, o sistema de saúde nacional na atenção primária à saúde. E aí os atributos, né, elaborados pela Barbara Starfield. Tá? A gente tem 7 atributos, 4 atributos essenciais e 3 atributos derivados. Entre os atributos essenciais, nós temos o acesso ou primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação. O acesso ao primeiro contato é a porta de entrada, é quando o indivíduo entra no sistema de saúde. Longitudinalidade já tem a ver com a continuidade da atenção ao longo do tempo. Integralidade é ver o indivíduo como um todo. Não vamos ver apenas aquele sistema que está adoecido ou que causa a queixa que motivou a consulta ao sistema de saúde, ok? E a coordenação de cuidado é porque mesmo quando a gente não consegue resolver, a gente faz o encaminhamento, a gente mantém uma atenção para confirmar se a pessoa conseguiu o atendimento, se ela conseguiu compreender o que foi proposto e ajudá-la na continuidade do seu cuidado autônomo, certo? Já os atributos derivados vem a orientação familiar, porque a gente sabe o quanto a família ela interfere, né, positiva ou negativamente nas nossas condições de saúde. A orientação comunitária tem a ver também com a interação do nosso meio, os costumes e normas vigentes, né, na comunidade onde a gente está inserido. E competência cultural tem a ver com a nossa capacidade de, mesmo tendo uma cultura diferente daquela onde a gente está atuando profissionalmente, a gente saiba respeitar essas diferenças e adaptar, né, as nossas estratégias de intervenção a fim de que as pessoas compreendam a nossa proposta e
executem o que elas necessitam para melhorar as suas condições de vida, as suas condições de saúde. E agora, né, vamos falar de algumas evidências sobre a atenção primária à saúde nos sistemas nacionais, de modo internacional, né? E a gente tem vários trabalhos aí, vocês veem as referências que a gente deixou aí embaixo, em que os sistemas com forte orientação para atenção primária, eles têm maior efetividade, tá? São mais eficientes, promovem um cuidado mais equitativo e de maior qualidade quando comparado aos sistemas com fraca orientação para atenção primária à saúde. Tá? Aqui ó, a gente vê que a relação entre o investimento na atenção primária versus a efetividade da atenção. Então, no eixo horizontal, a gente vai ver aí os custos per capita com saúde de cada um desses países, tá? E no eixo vertical, a gente vai ver um score de atenção primária em cada um desses, tá? Então, países que têm um alto score para atenção primária, vejam que Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, costumam ter um custo per capita de saúde menor. Tá? Já outros países que têm índices de atenção primária baixos, como os Estados Unidos, né, a própria Alemanha, né, tem custos, né, per capita bem mais elevados. Ó. Outras evidências importantes, Massinco descreveu em 2006, a diferença de mortalidade infantil, que é bem menor nos sistemas nacionais orientados pela atenção primária à saúde do que outros sistemas, tá? E também em relação à saúde materna infantil e hipertensão, né? A gente vê indicadores mostrando um melhor resultado quando a atenção primária é o enfoque principal. Na relação entre o ensino médico e a atenção primária à saúde, a gente vê que tem uma discrepância importante entre ensino e assistência e uma contradição do tipo de assistência prestada, porque nós todos passamos na faculdade momentos em que a gente aprende muito mais em relação de uma saúde a partir desse conceito especializado, fragmentado, do que no conceito de integralidade e longitudinalidade. A gente aprende as especialidades de modo fragmentado, ao invés de muitas vezes aprender de maneira integrada. E aí vem o surgimento da medicina de família, né, onde a gente tem um campo de conhecimentos, né, mais elaborado, mais organizado para atuação na atenção primária à saúde aí, né, em 1950 conceitos na Inglaterra, e em 1960 nos Estados Unidos, com a Barbara Starfield tendo um destaque ali, indo para lá, né, e a gente tendo alguns ensaios nesse sentido. Segundo o grupo de Leeuwenhoek, final da década de 70 ali, o médico de família presta cuidados primários personalizados e continuados a indivíduos, famílias e a uma determinada população, independente de idade, sexo ou afecção. É a síntese dessas funções que tem um caráter único. O médico de família atende seus pacientes no consultório, no domicílio e, por vezes, numa clínica ou hospital. O seu objetivo consiste em fazer diagnósticos precoces. Incluirá e integrará fatores físicos, psicológicos e sociais nas suas considerações sobre a saúde e doença, o que se expressará na forma como cuida de seus pacientes. Tomará uma decisão inicial sobre cada problema que lhe seja apresentado enquanto médico. Assumirá a gestão contínua dos problemas dos seus doentes, com afecções crônicas, recorrentes ou terminais. O contato prolongado com o paciente implica que poderá utilizar repetidas oportunidades para colher informação a um ritmo apropriado para cada paciente.
construindo uma relação de confiança que poderá ser usada profissionalmente. Atuará em colaboração com outros colegas médicos e não médicos. Saberá como e quando intervir através do tratamento, da prevenção e da educação para promover a saúde de seus pacientes e as respectivas famílias. Reconhecerá que também tem uma responsabilidade profissional para com a comunidade. Então a gente vê aí o médico de família como a especialidade essencial para a atuação na atenção primária à saúde, no momento em que ele abrange toda essa capacidade de envolver-se com todos os atributos da mesma. Os princípios da medicina de família e comunidade devem ser aplicados, então, de acordo com as circunstâncias de cada local. Né? A gente deve, né, lidar com os problemas identificados e as necessidades da pessoa que busca ajuda. Então, isso faz com que a gente tenha um enfoque, né, individual para cada pessoa que nos procure, mas também de modo coletivo a partir do momento que a gente está inserido em um meio, certo? Então, olha bem, como é que a gente vai fazer aí, né? A abordagem diagnóstica, né? Que a gente fala ali, o médico de família, o diagnóstico muitas vezes vai ser indiferenciado, o foco é na pessoa, a continuidade deve ser sustentada, a gente vai ter geração de hipóteses e testes, se essas hipóteses condizem ou não. A classificação diagnóstica muitas vezes é pouco específica, exatamente porque a gente vê os problemas pouco definidos no início do processo, onde talvez a pessoa ainda não conseguiu entender, né, o que estaria acontecendo com ela mesma, enquanto outros especialistas, né, os especialistas focais, o foco muitas vezes está naquela doença, principalmente ligada ao seu sistema, se for uma doença de outro sistema. Ele normalmente nem acolhe isso na sua especialidade e normalmente encaminha para outra especialidade focal. A continuidade é mínima e só mesmo restrito àquele problema que condiz com a sua especialidade. Tem baixa construção de hipótese e padrão de reconhecimento, porque enfoca, né, naquilo que é a sua atenção principal. Tem uma classificação diagnóstica bem mais específica pela sua característica mesmo, né? Consegue lidar com as especificidades, uma vez que já foi encaminhado para ele ou já chegou para ele com um quadro tanto já evoluído, com um pouco mais de tempo, mais esclarecido, melhor definido cada sintoma, mas também por ter maior capacidade de lidar com as especificidades de sua área, né? O médico de família, então, e comunidade, incorpora na sua prática 4 princípios fundamentais. Todos esses são igualmente importantes na educação e na prática, podendo servir de base para o desenvolvimento de outros objetivos mais específicos. São eles: o médico de família é um profissional qualificado. Tá? Essa ideia de que o médico da atenção primária ou atenção básica, como sendo um médico que não precisa de qualificação, ela não é verdadeira. Tá? Exatamente porque, apesar da gente lidar com uma tecnologia dura em relação a recursos, né, tecnológicos de maneira bem menos complexa, bem menos, digamos assim, a gente necessita muito pouco de aparelhos, né, coisas muito elaboradas. Em compensação, a complexidade dos quadros, dessas interações, de absorver essas necessidades das pessoas, às vezes é muito maior. Tá? Então temos que estar qualificados e temos que nos preparar de maneira adequada para a nossa atuação. O médico de família também, né, ele tem a sua prática influenciada pela comunidade. Né? A gente normalmente fala que o médico de família
ele é especialista na comunidade onde ele atua, porque cada população tem as suas especificidades, tem uma incidência maior ou menor de determinada patologia, né? Então a epidemiologia local vai influenciar muito no conhecimento do médico, né? Então uma população ribeirinha vai necessitar de um médico que se desenvolva, né, nas especificidades de ir estar ali naquele local com aquelas doenças infecto-contagiosas, parasitárias. E um médico num grande centro urbano vai lidar com uma população completamente diferente. E mesmo no centro urbano, um médico de periferia vai ter, né, necessidades de estudo e desenvolvimento muito diferentes daquele médico que atuar numa região mais urbanizada mesmo, mais desenvolvida da cidade. A gente também fala que o médico de família é um recurso da população definida, então a população que é cadastrada na equipe de saúde da família vai utilizar, né, da equipe como um todo e do médico também, né, como um recurso. Então, todas as vezes que ele sentir necessidade, ele vai procurar ajuda e o médico de família, né, a equipe de saúde da família tendo esse vínculo estabelecido, provavelmente pela facilidade, né, proximidade, até mesmo geográfica, vai ser o primeiro a receber essa pessoa em sofrimento. E o outro princípio, a relação profissional pessoa, é fundamental no desempenho do médico de família e comunidade. Vocês veem que eu tive o cuidado de colocar aí em relação profissional pessoa, tá? Não pus médico paciente, tá? Por quê? Porque a partir do momento que a gente fala da estratégia de saúde da família, não é só, né, o médico que interfere, então pode ser o médico, o enfermeiro, agente comunitário de saúde, ou porteiro, recepcionista, tá? Um guarda municipal, segurança, quem quer que seja, né? E a pessoa, não o paciente, porque o paciente dá ideia de passividade. E a gente está falando aqui da necessidade de criar autonomia nesses que nos procuram por ajuda a cada dia, certo? Então é importantíssimo que a gente tenha, né, isso em mente, que a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de relação profissional-pessoa. Todos esses princípios, vocês podem reparar, são compostos por ações, né? Nenhuma dessas ações é exclusiva do médico de família e comunidade, né? Todos os profissionais da atenção primária podem exercê-la e devem exercê-las, né? Mas, como a gente diz, que cada médico de família e comunidade tem, né, a capacidade e a necessidade de se especializar de acordo com a sua comunidade onde ele está inserido, né? Nem todos os médicos de família e comunidade vão realizar todas essas capacidades na sua plenitude, mas sim adaptando à sua realidade. Apesar disso, né, quando usadas juntas, essas ações representam uma visão completamente distinta, né? É um sistema de valor e uma abordagem a problemas que é diferente da identificável em outras disciplinas ou outras especialidades. É isso é que vai caracterizar e diferenciar o médico de família e comunidade. Então, a gente vai fazer a abordagem de pessoas e famílias, também, né, conciliar com a abordagem coletiva e comunitária, de maneira integral, contextualizada e buscando resolver os problemas que afligem aquelas pessoas e aquelas comunidades que estão sob a nossa responsabilidade. Esse gráfico do professor José Mauro Cerati Lopes é muito interessante, porque ele coloca aí de maneira gráfica, né, para facilitar a nossa compreensão, que a medicina de família não representa a soma do conhecimento das demais especialidades. O médico de família não tem a pretensão de saber tudo que os outros especialistas sabem. Pelo contrário, a gente tem que ter bom senso, né? De que a gente tem limitações e de quando essas limitações ocorrerem, a gente tem a capacidade de saber, né? Direcionar para a especialidade, para o especialista que seria o profissional mais
capaz de ajudar aquelas pessoas que nos procuram, mas a gente tem conhecimentos que interagem com essas outras áreas. Então vamos considerar assim, o médico de família nessa cor chumbo aqui, nesse cinza chumbo, então se o nosso corpo de conhecimento for o cinza chumbo, tudo isso aqui é campo de conhecimento do médico de família e comunidade, né? Mas cada uma dessas outras cores são as outras especialidades: cardiologia, reumatologia, né? Pneumologia, gastro, tá? Infecto e todas as outras especialidades aí que a gente puder colocar, são essas outras especialidades. O médico de família vai tendo um conhecimento maior em uma ou em outra, cada médico de família, de uma forma distinta, exatamente pelas peculiaridades da população sobre a qual ele está responsável. Portanto, né, a gente vai chegando ao nosso final aqui da aula de hoje, com essa frase da doutora Maria Inês Padula Anderson, em que ela fala que os preceitos, conceitos e direcionamento da medicina de família e comunidade se relacionam de tal forma com os princípios da atenção primária que ela tem sido considerada a especialidade médica de excelência da APS, com potencial estruturante para os sistemas nacionais de saúde, em especial em cenários de crise e reforma sanitária, como o que vivenciamos em nível nacional e internacional. Quero chamar a atenção aqui que essa declaração da doutora Maria Inês é de 2007 e a gente pôde perceber isso na prática de maneira tão viva agora, nos últimos anos, com o contexto epidemiológico da pandemia da Covid-19 que a gente vivenciou, certo? Onde a gente viu o quanto foi importante o desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde nesse cenário de crise. Um abraço a todos, muito obrigado e espero que vocês realizem as atividades e estejam animados para a continuidade do nosso internato. Um abraço.